Pronto, então, boa tarde a todos. E, bom, hoje a gente começa com o nosso antepenúltimo tema, que é função exponencial. Então, tá acabando. É um tema, eu acho que a gente vai ficar aí mais umas, no total, acho que vão ser umas 3 aulas, ou pode ser que precise de mais uma, né? Mas, a princípio, 3 aulas, porque na primeira aula, né, na aula de hoje, a gente vai ver o que é função exponencial, definir função exponencial. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de equações exponenciais. E na última aula, inequações exponenciais. Então, basicamente, é isso. Vamos começar, então. Função exponencial, né? A primeira pessoa que falou um pouquinho, que usou um pouco de função exponencial, foi esse moço aí, o Thomas Malthus, né? E que ele foi o precursor da teoria malthusiana. E essa teoria, ele comparava o crescimento populacional com a produção de alimentos. Isso lá em 1778. E aí ele observou algo mais ou menos nesse estilo, assim, de que os recursos, que eram, né, a alimentação, crescia linearmente, enquanto a população crescia exponencialmente. E que aí existe um determinado momento em que ele chamou de que era um ponto de crise, onde esses dois crescimentos eles iam se igualar, e a partir desse momento, o crescimento populacional ia ser muito superior à capacidade de produção de alimentos. E que, enfim, era um cenário catastrófico, né? Mais recentemente, essa teoria do Malthus ela foi contestada, enfim, viu que não é bem assim, né? O crescimento populacional não está sendo tão exponencial e com o avanço, né, da indústria, enfim, a gente consegue produzir mais, né? Então, mas o interessante é que ele foi um dos primeiros a observar, a apresentar um estudo que utilizava uma função exponencial. Mais recentemente, a gente também pôde ver um pouquinho da aplicação de função exponencial quando a gente estava observando as curvas de crescimento do número de casos da Covid-19. Okay? Lá no início da pandemia, isso lá em 2020, esses dados aqui são dos primeiros casos no mundo, né? Dos primeiros 84 dias. E se vocês notam, a curva inicialmente ela tinha muito essa característica de uma curva de uma função exponencial, ó, que tem esse desenho. E aí, por isso que era toda aquela preocupação de de começar as medidas de... Boa noite, Vitória. De restrição, enfim, mandando todo mundo ficar em casa. Por quê? Como o Malthus já tinha visto, um crescimento exponencial é muito maior do que um crescimento linear. Então, o objetivo era sempre achatar essa curva, né? Não fazer com que o crescimento, o número de casos crescesse assim, de maneira descontrolada. Então, a gente consegue ver aqui em cima, já é uma... é o número de casos no Brasil, né? Isso aqui ele está em todo o período, desde o início, desde o primeiro registro do primeiro caso, lá em março do ano passado, até... Hoje é 21? Então, até ontem. E o que a gente nota é que no início, realmente, esses primeiros meses é que a gente observou quase que um crescimento exponencial, mas depois a gente já não consegue meio que traduzir numa função, mas a gente já nota que o crescimento não foi mais tão exponencial, né? Ele começou a ficar, teve uns períodos de queda, né? Então a gente de fato conseguiu transformar esse um número de casos que estavam num crescimento exponencial em uma coisa um pouco mais suave, que, enfim, né? Num cenário menos catastrófico, embora o Brasil não tenha sido um exemplo para ninguém na forma como foi conduzida essa pandemia, né? Mas a gente consegue observar aí uma queda, principalmente depois que começou o avanço, né, da vacinação na população. Mas, enfim, eu trouxe esses 2 exemplos só para situar aí algumas aplicações e por que é importante a gente saber olhar, enfim, e reconhecer uma função exponencial, né? Bom, mas o que é? A gente viu a forma como é o gráfico, né, de uma função exponencial, mas o que é uma função exponencial? Por definição, a função exponencial ela é toda função na forma f de x igual a elevado a x. Ou seja, numa função exponencial, a minha variável, o meu x, ele está no expoente.
ok? E o meu A, que é a minha base, ele precisa ser maior do que 0 e diferente de 1. Maior do que 0 e diferente de 1, a gente vai ver já mais um pouquinho na frente por que a gente precisa definir a nossa função dessa forma. Bom, as propriedades da função exponencial, de uma função exponencial, na verdade, é a gente relembrar um pouco as propriedades de potenciação e de radiciação, que vocês viram no início do ano com a Nath, né? Então, eu trouxe aqui 10 propriedades principais, que são assim, as propriedades úteis para a gente conseguir resolver problemas envolvendo funções exponenciais, né? E bora lá. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, se eu tenho duas potências, ok? Cujas bases são iguais, o que eu faço? Eu simplesmente repito a minha base e somo os meus expoentes. Então, se eu tenho uma função do tipo, sei lá, 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a x, isso nada mais é que o quê? É uma multiplicação de potências de mesma base, então eu repito a minha base, e somo os meus expoentes, então eu fico com 3x mais x, isso dá o quê? 4x, ok? A propriedade 2, ela é o quê? É uma potência com expoente negativo. Então, como que a gente... Isso é equivalente ao quê? A gente inverter a minha base, ok? E trocar o sinal do meu expoente. Então, sempre que eu tenho uma base elevada a algum expoente negativo, eu posso inverter essa minha base e trocar o sinal do meu expoente. A propriedade 3 é uma propriedade análoga à propriedade 1, só que ao invés da multiplicação de potências de mesma base, eu tenho que o quociente, né, ou a divisão de potências de mesma base. Então, da mesma forma, de forma análoga, né, eu repito... Caramba! Esse mouse aqui é muito mais sensível que o meu. Eu repito a minha base e subtraio os meus expoentes, ok? Bom, a propriedade 4... Bom, se ninguém tiver dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. A propriedade 4 é a propriedade do produto, né, de potências de bases diferentes, mas de mesmo expoente. Então, é análogo, né? O produto de bases diferentes pelo mesmo expoente é a mesma coisa do que eu fazer o produto de cada potência separadamente. Então, A vezes B elevado a x é igual a A elevado a x vezes B elevado a x. E quando eu tenho a potência de uma potência, nada mais é do que eu repetir a minha base e multiplicar os meus expoentes. Até aqui é só uma revisão de propriedade de potenciação. As propriedades de 6 a 10 agora é uma revisão de propriedades de radiciação. Ok? Elas são bem análogas, né, à propriedade de potenciação. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação entre radicais. Aqui é uma potenciação de radicais de mesmo índice, ok? Lembrando que numa raiz, um radical, né? Então, eu tenho aqui dentro, A é o meu radicando, o A é o radicando. Aqui, sei lá, isso aqui é o meu índice, né? A raiz é o meu raiz quadrada, é o meu radical, e o meu resultado é o que eu chamo de raiz. Então, aqui dentro do meu radical é o meu radicando, aqui o meu é o que fica do lado de fora do meu radical é o meu índice, né? E o resultado é a minha raiz. Então, se eu tenho multiplicação de radicais de mesmo índice, isso é análogo ao quê? A eu uni-los sob o mesmo radical, ok? Eu mantenho aqui o meu índice e aí eu consigo colocar tudo dentro do mesmo radical. Da mesma forma, a divisão também funciona da mesma maneira, ok? Se eu tenho o quociente entre radicais de mesmo índice, eu posso uni-los sob o mesmo radical, ok?
A propriedade 8 é uma propriedade análoga à propriedade 5, né? Então, se eu tenho o radical de um radical, basta o quê? Eu repito o meu radicando e multiplico os meus índices. A propriedade 9 é a propriedade da potência de um radical. Então, é análogo eu escrever raiz... que eu deveria falar enésima. Enfim, raiz epésima de A elevado a Q é a mesma coisa do que A elevado a Q e a raiz, né, epésima de A. E eu também sempre posso reescrever um radical na forma de uma potência fracionária. Então, se eu tenho o meu radical, eu tenho o meu radicando, eu repito o meu radicando, pego o meu expoente e divido pelo meu índice. Então, são duas formas que eu posso escrever sempre um radical, né? Um radical ele sempre pode ser reescrito como uma potência fracionária, ok? Bom, se ninguém tem dúvidas aqui, isso é uma revisão de vocês viram isso, né? Potenciação e radiciação. Bom, peraí, estava tocando o meu alarme. Com as propriedades, agora a gente já consegue entender por que A, pela definição, a minha base, né, ela precisa ser maior do que 0 e diferente de 1. Porque se A for igual a 1, o que a gente tem? A gente tem que f de x é igual a 1, ok? Então, onde eu tenho A, eu substituo por 1, elevado a x. Bom, 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes, sempre vai dar 1. Então, se a minha base é igual a 1, eu não tenho uma função exponencial, eu tenho uma função constante, onde y é igual a 1. Então, na verdade, é uma reta, né? Uma reta horizontal, que cruza aqui o meu eixo y em y igual a 1. Ok? Então, isso aqui é uma função constante, não é uma função exponencial, então por isso que A deve ser diferente de 1. Agora, por que A precisa ser maior do que 0? Bom, por exemplo, né, se a gente testa com A menor do que 0 uma base... Ai, eu odeio esse mouse. Igual a menos 2, por exemplo. Então, se eu testo com essa minha base menor do que 0, eu vou ter o quê? F de x é igual a menos 2 elevado a x. Ou seja, eu só substituir a minha base A, ok? Por menos 2. Isso gera um gráfico não contínuo. O que é um gráfico não contínuo? É um gráfico em que, para determinados valores de x, a gente não tem um y. Então, é um gráfico que seria, sei lá, não estou dizendo que é isso, mas um gráfico não contínuo, por exemplo, é um gráfico desse tipo. Tá vendo? Uma função. Só que existe um intervalo aqui de valores de x, ok? Que eu não tenho nenhum valor de y associado, ok? Para se eu pego qualquer valor de x aqui, a minha função não é contínua, ou seja, eu não tenho um y associado, a minha função não assume nenhum valor. E aí, a partir, depois desse intervalo, ela volta a ser contínua. Então, um gráfico não contínuo é justamente esse, é quando, para determinados valores de x, a nossa função ela não assume um valor real. Bom, e também é fácil a gente notar isso, por quê? Porque se eu escolhi um A menor do que 0, ok, menos 2, e aí também, para provar que essa função ela vai ser descontínua, eu escolhi também um expoente fracionário, eu escolhi 1 sobre 2. Por quê? Porque essa função, se vocês só analisarem expoentes inteiros, vocês vão ver que sempre vai retornar um valor real. Então, vocês vão falar, aí vocês vão ter a falsa sensação de que ela é contínua. Oi, alguém me chamou? Juan, me chamou? Pode falar. Não? É porque tinha prof. É que travou tudo aqui? Oxe. Mas será? Tá todo mundo me ouvindo? Travou para todo mundo? Se travou para todo mundo, me falem aonde que tinha. Tá. É que senão dava uma voltadinha.
Se precisar voltar, me avisa. Só que quando a gente testa um expoente fracionário, a gente nota que... Eu perdi meu... Ah, tá aqui. Ok. A gente nota que quando x é igual a meio, então eu estou querendo o quê? F de quando x é igual a meio. Então, isso é o quê? Menos 2 elevado a meio. Bom, pela propriedade 10, todo expoente fracionário pode ser transformado em um radical, da mesma forma como todo radical pode ser transformado em uma potência fracionária. Então, na verdade, f de meio eu posso transformar como o quê? Menos 2 elevado a meio nada mais é do que o quê? Raiz quadrada de menos 2. E veja, não existe resultado real, né, para raiz quadrada negativa. Então, por isso que eu não posso ter uma base menor do que zero. Porque quando eu tiver uma base menor do que zero, eu vou ter uma função descontínua. Então, por isso que na definição de função exponencial, eu preciso que a minha função ela seja maior do que zero e diferente de 1. Até aí, todo mundo entendeu? Se for raiz de 2. Então, se fosse raiz de 2, isso significa que a sua base era maior do que zero. Ok? Então, aí é ok, porque é parte da definição de função exponencial. O que eu estava provando aqui era justamente por que a nossa base tem que ser sempre maior do que zero. E aí eu escolhi menos 2. Se na raiz estiver menos 2. Não. Então, se a raiz de menos 2, sempre que eu tiver índices pares, eles não vão pertencer aos reais, ok? Porque não tem, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, raiz quarta de número negativo, raiz sexta de número negativo. Isso não existe no conjunto dos reais. Okay? Os índices pares, eles sempre vão gerar raízes positivas. Os índices ímpares vão gerar raízes, pode gerar tanto raízes negativas quanto positivas. Mas não sei se ficou claro. Ela existe. Na verdade, ela não existe, ela não pertence ao conjunto dos reais, pertencem ao conjunto dos números imaginários. Mas, para o nosso caso aqui, a gente sempre está trabalhando com funções que estão dentro do conjunto dos reais, cujo domínio é o conjunto dos reais. Então, por isso, não entra raiz de número negativo, que faz parte do conjunto dos imaginários. O conjunto dos imaginários é um conjunto à parte dos números do conjunto dos reais. Danilo, o que define o gráfico não contínuo? O gráfico não contínuo é justamente isso que está escrito aqui. Para determinados valores de x, a gente não tem o y. É sempre que a gente tiver um gráfico que ele não tiver um desenho contínuo, quando a gente tiver um pedaço da nossa imagem da nossa figura, ali, da nossa representação gráfica, em que a gente não tem desenho. Uma senoide. Não, uma senoide, você está falando uma onda, tipo assim? Ficou perfeita, né? Essa onda aqui, vamos pico. Não. A senoide, ela é contínua, porque veja bem, ó, se eu traço aqui, boto aqui o meu gráfico. Ó, eu estou caminhando por X, que é aqui essa minha reta aqui horizontal, e toda vez que eu caminho por X, ó, se eu projeto aqui para cima, eu tenho a minha função apresentando um valor, tá vendo? Agora, isso é uma função contínua. E aquela outra onda? Qual onda? Eu não sei. Não sei qual onda vocês estão falando. Era da tangente. Não lembro o nome. Eu não sei também.
Bom, se ela fica indeterminada quando... Eu posso ver isso depois, no final da aula, mas se ela fica indeterminada no π, se a função não assume um valor em um determinado valor de x, então ela não é uma função contínua, é uma função descontínua, uma função não contínua. É quando você tem interrupção. É quando se eu percorro o meu eixo x e aí em algum determinado momento a minha função não assumiu algum valor. Não é só onda, a função de qualquer maneira, entendeu? A função de maneira geral. Pode até ser uma função linear, às vezes, uma função linear que seja assim, sei lá, uma função que seja assim e depois ela é assim. Então, existe, tá vendo? Existe um espaço aqui, um intervalo em que a minha função não assumiu valor nenhum. Uma reta cortada, ou, enfim, pode ser uma função de terceiro grau, não é, mas, enfim, existem funções, podem ser N funções. Isso vai depender, às vezes, também da própria construção da função, como a função às vezes o programa diz, uma função ela vale x mais 1 quando x maior do que 0, vale x menos 2 quando x maior do que 1, e aí, às vezes, existe um intervalo em que a função não é definida nos reais. Aí ela não é uma função contínua. Ok? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta nessa parte, vou passar para a próxima parte. Bom, a função exponencial, ela possui dois comportamentos distintos dependendo do valor da minha base A. Lembrando, eu trouxe aqui de volta, né, para a gente ter em mente que a gente sempre tem o quê? A maior do que 0 e A diferente de 1. Então, vamos lá. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, em que f de x é igual a 2 elevado a x. Ok? Então, se eu tenho... Então, vamos construir o gráfico, ok, dessa função, e depois vamos comparar com o gráfico da função de 1 sobre 2 elevado a x, ok? Então, aqui eu tenho uma base que é o quê? Maior do que 1, e aqui eu tenho uma base que está entre 0 e 1, ok? Vamos lá. Então, quando meu x vale menos 2, quanto é que vale a minha função? Quando meu x vale menos 2, eu tenho o quê? Vamos completar essa tabelinha aí. 2 elevado a menos 2. Isso é o quê? 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, isso daqui é o quê? 1 sobre 4. Ok? Então, quando x vale menos 2, a minha função vale 1 quarto. Quando x vale menos 1, então eu vou ter o quê? 2. É menos 1. Elevado a 2. Então, eu tenho meio, né? Isso. Quando x, desculpa, vale 0, então eu tenho o quê? 2 elevado a 0. Isso vale quanto? 1. Muito bem. Quando x vale 1, então eu tenho 2 elevado a 1. 2. E quando 2 elevado a 2, eu tenho 4. Muito bem. Então, se eu construo... Se eu construo meu gráfico, veja bem, eu tenho... o meu primeiro ponto aqui, quando x menos 2, minha função vale 1 quarto. Quando x vale menos 1, a minha função vale meio. Quando x vale 0, a minha função vale 1. Quando x vale 1, a minha função é 2. E quando x é 2, a minha função é 4. Então, se eu vou unindo todos esses pontos, eu traço a minha função exponencial, o gráfico dessa minha função exponencial. Ok? Vitória, prof. Você pode voltar no outro slide rapidinho para eu tirar um print? Posso. Era esse? Tirou já? Posso voltar? Bom,
Não está indo? Não tem importância, no final Tá, qualquer coisa, se não conseguiu, eu também vou liberar esses slides no Geek. Então, vai estar lá. Bom, e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, relaxa. PCs são sentimentais. É tipo impressora. A gente vai fazer a mesma coisa, mas para a função em que eu escolhi a minha base aí entre 0 e 1, uma base meio. Então, vamos lá. Quando meu x é menos 2, quanto que vale a minha função? O que eu vou ter? Eu vou ter o quê? 1 sobre 2 elevado a menos 2. Ok? Não parece, mas isso é um menos 2. Bom, eu tenho aqui o quê? Uma potência negativa, ok? Então, o que eu faço? Inverto a minha base, então eu fico com 2 e troco o sinal da minha potência. Então, 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. Ok? Quando o meu x vale 1, a minha função ela vai valer quanto? Então, eu vou ter o quê? Não, né? Menos 1. Meio elevado a menos 1. Então, ou seja, inverto a minha base, 2, troco o meu sinal, 2 elevado a 1. Então, isso é 2. Ok? Quanto equivale a minha função quando x é igual a 0? Exatamente. Lembra que, independente de qual é a minha base, todo número elevado a 0 dá sempre 1. Inclusive, essa é uma demonstração muito legal de se fazer, mas que eu não vou fazer agora, mas se alguém algum dia quiser ver, é muito fácil provar que todo número elevado a 0 dá 1. Não é uma simples convenção matemática, tem uma prova. Bom, não sei, de repente a Nath até fez com vocês, não sei. E quando o meu x valer 1, quanto que minha função vale? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, justamente. Muito bem, Danilo. Então, minha função vale meio, e quando meu x vale 2, a minha função vai valer 1/4, ok? Porque é meio elevado ao quadrado, então nada mais é do que 1 elevado a 4. Desculpa, 1 sobre 4. Então, vale 1 sobre 4. Quando x é igual a 2, a minha função vale 1 sobre 4. Bom, construindo agora o gráfico dessa minha função, o que a gente observa? Quando meu x vale menos 2, a minha função vale 4. Quando x é menos 1, a minha função vale 2. Quando x é 0, a minha função vale 1. Quando x é 1, a minha função vale meio. Quando x é 2, a minha função vale 1/4. Então, se eu traço a minha curva aqui unindo esses pontos, eu obtenho esse desenho, essa configuração para a minha função exponencial. Então, eu quero que vocês olhem para essas duas funções e eu quero que vocês me digam qual que é a principal, o que vocês notam de diferente com relação à outra. O que vocês conseguem notar? O que elas não são iguais, né? Elas são diferentes, mas no que consiste a principal diferença delas? O quadrante da curva? Ok. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, elas estão no mesmo quadrante. As duas estão no primeiro e no segundo quadrante. Primeiro, segundo quadrante, primeiro, segundo quadrante. São simetricamente opostas. Existe uma simetria entre elas, né? Existe, elas são simétricas, ok. Não era isso que eu estava procurando agora, mas sim. As duas passam pelo y igual a 1. Legal, também. Vocês deram duas características boas, que de fato são verdade, né? Mas tem mais uma outra característica aí, uma diferença crucial entre elas. O que acontece aqui, quando eu estou na minha função de cima, conforme eu estou aumentando o meu x, o que está acontecendo com a minha função? Isso, Vitória, uma curva é crescente. Exatamente. E a outra é decrescente. Tudo que vocês. Isso, justamente. Tudo que vocês disseram é verídico, né? Mas
Mas o que é importante também destacar é que... Cadê? Em uma função exponencial, quando minha base é maior do que 1, a minha função sempre vai ser crescente. E quando a minha base estiver entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Ou seja, sempre que eu tiver uma base fracionária, né? Porque entre 0 e 1 eu não tenho mais nenhum número inteiro, né? Então, sempre que a minha base for fracionária, for um número que não é inteiro, a minha função é decrescente. Mas isso, o que o Juan e o Danilo falaram também, a minha função exponencial do tipo a elevado a x, ela sempre vai passar pelo ponto 0, 1. E essas duas funções, né, a função 2 elevado a x e a função meio elevado a x, elas são simétricas entre si, ok? Essas duas funções são simétricas entre si. Mas, de uma maneira geral, funções exponenciais, quando a minha base é maior do que 1, são crescentes. Quando a minha base está entre 0 e 1, são decrescentes. E elas vão passar pelo ponto 0 e 1, ok? Então, resumindo, né? Só, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Quando a minha base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente que passa pelo ponto 0 e 1. E quando a minha base está entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente que também passa pelo ponto 0 e 1. Então, alguns pontos aí de atenção. Os gráficos de a elevado a x, então note bem, é a função desse tipo, uma função com uma base elevada a um x. Eles sempre passam pelo ponto 0 e 1 e não encostam no eixo x. Se vocês veem bem a forma como essa função ela é traçada, ela, mesmo que a gente continue propagando isso aqui, que a gente continuasse calculando ela, eu estou continuar aumentando o meu x. O que vocês iam notar? Que essa função ela ia vir se aproximando do eixo x, ou seja, do valor 0, mas ela nunca ia chegar a 0. E isso acontece por quê? Porque não existe um número x real tal que quando eu eleve a minha base a x, dê 0. Não existe uma potência que resulte em 0. Não tem como eu elevar um número, ok, a um outro número e isso dê 0. Eu posso, na verdade, encontrar, quando eu estou trabalhando com uma base fracionária, né? Se eu estiver elevando ele a números muito, conforme eu for aumentando o meu x, essa minha função ela vai diminuindo e quase zero, mas ela nunca chega no 0. Da mesma forma aqui, se eu for diminuindo o meu x, eu vou diminuindo a minha função, ela vai se aproximando muito de 0, mas ela nunca vai encostar o 0. Ok? Então, na verdade, a gente diz que a função exponencial ela tem valores de x em que a minha função, não é minha base, né? Aqui está errado, em que a minha função, ok? Em que a minha função, isso aqui não é A, eu vou corrigir isso, em que a minha função tende a 0, ok? Não chega a 0, não chega, nunca chega. Mesmo se você jogar para o infinito, na verdade, vocês vão ver, quem for, né? Para exatas e ver isso em cálculo, quando for estudar limites, na verdade, a gente vai ver que essa função ela tende para o 0, ela tende a ir para o 0. Ou seja, a gente vai encontrando cada vez mais valores, no caso, né? Se eu estiver olhando uma função crescente, se eu estiver diminuindo o meu valor de x, a minha função vai diminuindo, mas ela nunca chega a ser igual a 0. E da mesma forma, se eu tiver uma função decrescente, ela vai diminuindo, mas nunca chega a 0. O eixo x ele representa um limite nunca alcançado pela função, e ele recebe o nome de assíntota. Então, a assíntota é justamente o nome que a gente dá ao limite em que a nossa função, ao limite de um determinado valor que a nossa função nunca vai assumir. Então, a função do tipo f de x igual a elevado a x, ela nunca vai assumir o valor de 0. Então, a gente diz que ela tem assíntota em y igual a 0. Vamos fazer o nosso... Alguém tem dúvidas com relação a isso? Bom, então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, ok? Que ele pede para a gente construir o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Bom, sempre que a gente começar, a gente tiver um gráfico, tiver um exercício que pede a construção de um gráfico de uma função exponencial, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com a nossa função exponencial, ok?
Então, a gente vai primeiro tratar desse gráfico de f de x igual a 2 elevado a x. Não vou me repetir, porque coragem, era o coragem, desde o início era o coragem. Inclusive, é um dos melhores, eu acho, né? Um dos melhores desenhos. Adorava coragem. Embora alguns episódios me dessem medo. Sim, tadinho. A Muriel e o Eustáquio. Bom, eu não vou repetir, porque a gente acabou de... Era muito bom, tínhamos muito tenso mesmo. A gente acabou de calcular, né? A gente acabou de construir esse gráfico, ok? Então, né, lembrando que quando eu tenho x igual a 0, a minha função vale 1. Então, se eu for construir o meu gráfico, ele vai ter algo... o gráfico de 2 elevado a x é um gráfico que tem essa carinha, né? Ele cruza aqui o meu eixo y em 1, ok? E ele tem a assíntota dele em x, é no meu eixo x, entendeu? Então, quando y é igual a 0. Então, aqui, essa é a assíntota, então a minha função ela tem essa carinha, ela nunca vai cruzar, nem vai tocar esse meu eixo x, ok? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte da construção desse gráfico é justamente a gente pegar o gráfico de 2 elevado a x e somar uma unidade. Então, é como se eu pegasse cada ponto da minha função, do meu gráfico, e eu somasse uma unidade. Então, passasse aqui para cima, em uma unidade. Ok? Eu vou somar uma unidade para cima. Então, toda a minha função ela vai sofrer um deslocamento para cima. Um deslocamento vertical, né, de uma unidade. Então, o novo gráfico ele vai ficar como? Ó, veja bem, ele vai continuar cruzando o meu eixo y em um determinado ponto, só que agora no ponto quando y é igual a 2, porque eu somei uma unidade. E a minha assíntota, ela também vai subir uma unidade, tá vendo? A pontinha da minha função, se a minha assíntota antes era em y igual a 0, agora vai passar a ser em y igual a 1. Então, a minha nova assíntota aqui é y igual a 1, e esse daqui é a minha função, também está errado, ó, é 2x mais 1. 2 elevado a x mais 1. Todo mundo conseguiu entender a construção desse gráfico? O que aconteceu? Legal. Então, vamos fazer... Repete o que é assíntota. Assíntota é sempre o limite, um valor limite que a nossa função ela não vai conseguir assumir, ok? Então, uma função exponencial, como a gente viu, né, no slide anterior, uma função exponencial do tipo a elevado a x, ela nunca vai assumir o valor de zero. Ela nunca dá zero, porque não existe um número real, x, que eu eleve uma base e que isso dê zero. Então, a gente diz que essa nossa função ela nunca vai conseguir alcançar o valor zero. Então, mesmo que aquilo que a gente estava discutindo... Opa! Nesse slide aqui, que a gente tem uma assíntota, que é justamente esse valor que a minha função não consegue atingir. No caso da minha função f de x igual a elevado a x, é o zero. A minha função, por mais que eu diminua o meu x, ela nunca vai chegar perto de zero. E aqui, por mais que eu aumente o meu x, ela vai chegando muito próximo, desculpa, mas ela nunca vai alcançar o zero. Então, a gente diz que a assíntota dessa função é y igual a zero. Então, é justamente o valor, o limite ali em que essa função ela nunca vai conseguir ultrapassar, ela nunca vai chegar a zero. Então, toda função exponencial tem uma assíntota, ela tem um valor ali que ela não vai conseguir ultrapassar. E aí... E nesse exemplo, quando a gente soma em uma unidade, a nossa assíntota ela também é somada de uma unidade. Então, se aqui a minha assíntota era justamente em 0, agora ela passa a ser em 1. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou passar para o nosso segundo exemplo.
que vai ser o último exemplo da nossa aula, porque já está dando nosso tempo. E aí, ele pede para a gente construir o gráfico da função f de x igual a módulo de 2 elevado a x menos 1. E aí eu quero ideias. Como vocês acham que a gente tem que começar construindo o gráfico dessa função? Começa fazendo o módulo, começa fazendo a função exponencial, o que a gente faz? Vamos lá. O Juan falou que começar com 2x elevado a menos 1. Então, o Juan acha que é começar com o que está dentro do módulo. Tem que usar as propriedades de módulo. Não precisa. Inicialmente, para a gente fazer o gráfico só, a gente não vai precisar usar a função, as propriedades de módulo. A Vitória falou primeira função e deixou no ar. Primeira função que está dentro do módulo. Então, sim, é a mesma coisa. Como quando a gente viu lá a função modular, a gente sempre começava, na hora de construir o gráfico, a gente construía a função de dentro, e aí depois a gente o quê? Só rebatia as partes negativas. Né? Girava em torno do eixo x as partes negativas. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai começar construindo a função que está dentro do módulo. E dentro do módulo, a gente vai dar prioridade, da mesma forma como a gente deu, por exemplo, 1, para a função que primeiro a função exponencial. Então, a gente vai fazer a função exponencial, depois a gente vai o quê? Diminuir de uma unidade, né, toda essa função, então a gente vai deslocar. No exemplo 1, a gente deslocava essa função para cima. Aqui a gente vai deslocá-la toda uma unidade para baixo. E depois vamos fazer o módulo. Então, uma coisa bem legal. Opa! Então, primeiro a gente vai construir o gráfico, né, básico da função aí, 2 elevado a x, e descer uma unidade em todos os seus pontos, inclusive a assíntota. Então, em verde, eu tenho que a minha função exponencial 2 elevado a x, ok? Que a gente agora já está craque em construir. Então, aqui, ó, ela passa o meu eixo y no ponto 0, 1, né? Então, y igual a 1, e que ela tem a assíntota dela em 0. Agora eu vou pegar e construir a minha função o quê? 2 elevado a x menos 1. Então, é o quê? É eu pegar todos os pontos da minha função em verde e o quê? Diminuir em uma unidade. Então, eu vou descer essa minha função em uma unidade. E junto com a minha função, eu desço também a minha assíntota. Então, se a minha assíntota era em 0, agora a minha assíntota passa a ser em menos 1. E agora, a minha função, em vermelho, né, ela vai cruzar o meu eixo y também em uma unidade abaixo, então, em 0. Então, aqui é o ponto 0, né? E aí, agora, em vermelho, é a minha função de dentro do módulo, 2 elevado a x menos 1. Vocês pensam que acabou? Ainda não. Agora eu tenho que fazer o quê? O módulo. O que é eu fazer o módulo? O que eu tenho que fazer para fazer o módulo? Para encontrar o módulo dessa função em vermelho. Encontrar as raízes? Não, eu não preciso encontrar as raízes. Até bem porque nessa função aqui, por definição, raiz é o quê? É quando a nossa função vale 0. E aqui você já sabe, só tem um ponto em que a nossa função vale 0, que foi no ponto 0, 0. Então, você nem precisa encontrar as raízes. Mas você não precisaria encontrar as raízes. Ok. Encontrar os valores que é maior ou igual a 0 e os valores que é menor do que 0 para aplicar as propriedades de módulo. Então, assim, quando a gente está construindo, é muito mais simples do que parece, ok? Quando eu aplico o módulo numa função, por definição do módulo, o que é? O módulo de uma função, ele é sempre a função onde ela é maior do que 0 ou igual a 0, então a nossa função se mantém, ok? É ela mesma, e a gente multiplica ela por menos 1 em valores em que a nossa função é menor do que 0. Como a gente está fazendo um esboço gráfico, assim, a gente não precisa exatamente calcular todos esses pontos.
Mas, assim, para mim, fica muito visível aonde essa minha função é maior do que zero e aonde ela é menor do que zero. Porque é justamente os valores, aonde a nossa função estiver acima do meu eixo x, então aqui a minha função é positiva, e aqui, abaixo do meu eixo x, ou seja, eu tenho valores negativos de y. Então, aqui a minha função é negativa. Justamente, o Juan disse que no gráfico é só inverter o que for menor que zero. Eu vou só trocar o meu sinal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rebater a parte que possui imagem negativa, ou seja, onde a minha função é negativa, que é esse pedaço aqui da minha função, eu preciso rebater ele horizontalmente. Então, eu giro ele aqui em relação ao eixo X. Eu simplesmente vou os valores que estão negativos eu vou trazer aqui para cima. E tem que ser de forma que seja simétrica, ok? Então, vai ficar algo mais ou menos desse tipo aqui. Ó. Aqui era a minha função original, ok? E aí, quando eu rebato ela para cima, eu vou rebater mantendo a minha simetria, ok? E agora, a minha assíntota, olha que legal, ela também vai ser rebatida aqui para cima. Então, se a minha assíntota antes era em -1, ou seja, o valor que a minha função nunca ia alcançar era -1, quando eu passo o módulo, que nada mais é do que transformar toda essa parte negativa em positiva, a minha assíntota também tem o seu sinal invertido, e aí agora ela passa a ser um positivo. Então, a minha função, ó, mesmo que eu continue caminhando para a esquerda com o meu x, essa minha função ela vai se aproximando, mas nunca vai chegar em 1. Então, esse agora é o gráfico da minha função 2 elevado a x menos 1, o módulo disso. Todo mundo conseguiu enxergar? Muito bom. Eu tinha mais um exemplo, que era um exemplo para vocês fazerem, e aí eu vou deixar aí para vocês, se quiserem tirar print, dar uma copiada, né? Que ele pede o exemplo 3, ele pede para vocês observarem a figura. Então, aqui a gente tem uma função exponencial, ok? Uma função exponencial crescente ou decrescente? Decrescente, muito bem. Então, isso significa que a minha base, ela é uma base o quê? Maior do que 1 ou entre 0 e 1? Entre 0 e 1. Então, a minha base, eu tenho aqui uma base que está entre 0 e 1, tá bom? Isso são coisas que a gente nota só de olhar o desenho. E aí ele destacou aqui 2 pontos dessa minha função. O ponto menos 3 e 12 e o ponto 0 e 3 meios. São 2 pontos que fazem parte dessa minha função. E aí ele diz, nessa figura está representado o gráfico de uma f de x igual a k vezes a elevado a x, sendo k e a constantes positivas. O valor de f de 2 ou seja, ele quer que vocês descubram quando o x é igual a 2, que deve estar, sei lá, por aqui, quanto equivale a nossa função? Que eu não sei. Então, qual que é a estratégia aqui, né, dessa questão? Vocês vão precisar o quê? Encontrar a função, né? Então, vocês precisam encontrar quanto vale k, quanto vale a, e depois que vocês têm a função, vocês substituem para quando x é igual a 2 e observem qual o valor que a função vai assumir. Vou deixar aí esse exercício para vocês fazerem em casa, né? E na nossa próxima aula a gente começa resolvendo esse exercício e a gente vai depois continuar aí os nossos estudos de equações exponenciais. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo, né? Então, pessoal, show. A aula de hoje a gente vai ficando por aqui, então, tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Boa semana para vocês e boas aulas hoje. Tá bom? Tchauzinho, até semana que vem.